O que Jesus quer de nós? Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus. Que a graça dele esteja sobre você hoje e sempre. Nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 4, versículos do 31 até o 37. E hoje a Palavra de Deus quer nos dizer o seguinte: Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. O Evangelho de hoje vem de encontro com realidades que nós criamos na nossa mente sobre demônios, espíritos impuros, ou seja, seres espirituais, invisíveis aos nossos sentidos humanos, mas que existem e estão aqui na Terra, perambulando, procurando alguém a quem eles possam possuir, para eles poderem exercer poder sobre a realidade material através de um receptáculo humano, de um sacrário humano, que é o ser humano. Nós vemos que essa é uma verdade porque nós vemos no Evangelho de hoje um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, e Jesus o expulsa. Pode ser que você tenha na sua cabeça vários conceitos sobre demônios, principalmente se você é alguém que assiste filmes de terror desde a sua infância, desde a sua juventude. O que acontece? Os filmes de terror nos ensinam, na maioria das vezes, com que nós tenhamos medo do maligno, do espírito maligno, seja do diabo e dos demônios que eles governam. Os demônios são espíritos malignos e também, principalmente, de anjos que caíram com a queda de Lúcifer quando ele se rebelou contra Deus no paraíso, e então eles perambulam aqui na Terra junto com o próprio diabo. Exatamente. A maioria das pessoas pensam que o diabo ele está no inferno nesse exato momento, mas ele não está. Ele está aqui na Terra procurando e rodando ao redor, furioso, procurando alguém que ele possa devorar, assim como diz lá em uma das cartas de Pedro. E como eu vinha dizendo para você, os filmes de terror ensinam a gente a ter medo desses seres espirituais, como se o poder de Deus fosse inferior ao mal. Mas nós vemos no Evangelho de hoje que é muito pelo contrário. O poder de Jesus liberta aquele homem do demônio e ele não é afetado por mal nenhum que aquele demônio tinha como possessão o corpo daquele homem. Aquele homem sai ileso, nada acontece com ele. O Evangelho explica para nós. E tem uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção, que é muito interessante. Perceba que, quando o espírito impuro que estava naquele homem avista Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz? Uma pergunta: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?" A primeira coisa que esse demônio faz é fazer uma pergunta para o Filho de Deus. Ele faz uma pergunta, ele quer saber de Jesus o que Jesus queria deles ali naquele momento. E então, ele já presume que era destruí-lo. Mas perceba uma coisa, Jesus ele não destrói aquele demônio. Ele apenas expulsa do ser humano ele que estava tomando a vida daquela pessoa, aprisionando aquela pessoa, tirando a própria vontade e a ação dela aqui na Terra. Jesus liberta aquele homem e expulsa o demônio sem o destruí-lo. Até os demônios, por mais que eles são malignos, por mais que eles tenham a intenção de causar o mal na criação humana, eles são inteligentes ao ponto de fazerem uma pergunta para Jesus e saber qual era a finalidade que Jesus queria para com eles. E hoje, será que nós, sendo filhos de Deus, tendo essa oportunidade em nossas mãos, fazemos essa pergunta para Deus? O que você, Jesus, Senhor Jesus, quer de nós? Será que você já fez essa pergunta? O que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de nós hoje? E muito pelo contrário, Jesus, ele não deseja nos expulsar, ele quer nos ter por perto dele, para que essa mesma autoridade, esse mesmo poder que ele exerceu sobre esse espírito impuro, nós possamos exercer na nossa vida e na vida das outras pessoas que nos cercam,
para que elas sejam libertas do mal. É isso que Deus deseja de nós. Ele quer ouvir de nós uma pergunta: Senhor, o que tu queres de nós? O que tu quer que nós façamos? Esse é o convite de Deus. Faça perguntas inteligentes para Ele, a fim de que você saiba qual é o seu propósito, a sua finalidade de vida, para que juntos com Deus nós possamos trabalhar para o reino dele crescer e o mal ser expulso cada vez mais depressa. Que você possa, cada dia mais, orar o Pai Nosso dizendo: venha o teu reino, para que Jesus volte logo e o mal, assim como hoje ele foi expulso, ele possa o quanto antes ser destruído da face da terra, para que as pessoas, assim como eu e você, sejam cada vez mais e definitivamente libertas do mal. Parabéns para você que chegou até aqui nessa meditação. Esse é um grande sinal de que você cresceu na fé, em sabedoria e está cada dia mais se tornando alguém próximo de Jesus. É por isso, é com este propósito que esse canal existe, para que você e eu, juntos, possamos firmar a nossa amizade com Jesus e crescer cada dia mais nesse relacionamento que nos faz vivermos para sempre. Amanhã, se Deus quiser, eu espero e desejo encontrar você aqui novamente. Desde já, tudo de bom para você, um grande abraço e até mais.